Olá, meu nome é Aline e gostaria hoje de falar um pouco sobre o meu trabalho intitulado O Uso de Contextos da História da Física em Aulas Síncronas, com a colaboração do mestre e doutor Fernando Augusto Silva. Bem, muitos trabalhos têm apontado que os nossos alunos e professores de física no ensino básico costumam ter uma visão estereotipada de quem faz a ciência, geralmente homens, brancos, europeus, atribuindo ao cientista uma capacidade sobre-humana que permitem desvendar a ciência. Mas há também uma percepção ingênua acerca do saber científico, muitas vezes atribuindo a ele uma espécie de verdade absoluta, isenta de qualquer tipo de desvio, de forma a transparecer um fazer científico exclusivamente racional e pragmático. E é sobre esse aspecto que nós gostaríamos de nos focar. Essa visão pode aumentar o distanciamento entre a ciência e o espaço imediato do aluno, uma vez que ele não se identifica com o processo de fazer científico. Por outro lado, refletir e apresentar a ciência em seu processo de criação pode ajudar os alunos a criarem uma percepção mais realista do fazer científico e assim mais significativa. No Colégio de Ceri Laboratum, situado na zona leste da capital, um colégio particular, implementamos a proposta didática. Numa turma do terceiro ano do ensino médio, que naquele momento estavam no segundo semestre, estavam revisando conteúdos trabalhados anteriormente, o que incluiu o tópico da ótica geométrica. Uma vez que os alunos tinham conhecimento acerca daquele tópico, nós pudemos dar mais atenção aos aspectos históricos de todo aquele conteúdo. Sabemos que os tópicos em ótica geométrica há inúmeros desdobramentos históricos e, por isso, nós tivemos que fazer alguns recortes, nos utilizando mais das teorias de Euclides, Alhazen, Descartes, até mesmo de Newton, para apresentar aos alunos uma espécie de progressão na linha do tempo. A ideia desse trabalho foi apresentar aos alunos que o fazer científico perpassa um processo muitas vezes não linear de construção do conhecimento, que pode se modificar à medida que novas tecnologias, ideias e necessidades sociais vão surgindo. O contexto é a teoria da ótica geométrica no ensino básico. Bem, nossa proposta didática se baseou nos 3 momentos pedagógicos e foi dividido em 3 aulas síncronas, pois nesse momento eles estavam tendo aula de forma remota. A primeira aula, através de um aplicativo, os alunos puderam se posicionar anonimamente acerca de algumas afirmações que fizemos, que nós tínhamos interesse de investigar o posicionamento deles acerca do fazer científico. Também foi apresentada a contextualização histórica e também a questão-problema foi colocada na primeira interação. A segunda aula foi iniciada com a retomada da questão-problema, que se referia o índice de refração da lei de Snell-Descartes. Naquele período ainda não se conhecia a estimativa da velocidade da luz, então nossa principal ideia era estimular os estudantes a questionarem as fórmulas oferecidas. Resumidamente, a segunda aula foi dedicada à reflexão da questão-problema, das definições de refração da luz e de outros planos. A terceira aula, retomamos as afirmações apresentadas na primeira interação de uma maneira um pouco modificada, também com a finalidade de investigar o posicionamento deles frente ao caráter da ciência. Além disso, nessa terceira interação apresentamos alguns exercícios e exemplos de aplicação da ótica geométrica em contextos contemporâneos. Bem, nos resultados e conclusões, nós obtivemos como resposta às nossas afirmações, na primeira intervenção, representado nas barras azuis, nós colocamos: o conhecimento científico tem caráter provisório? Apenas 15% respondeu que sim. O conhecimento científico se baseia sempre na observação e evidências experimentais? 90% deles colocaram que sim. E a ciência explica rigorosamente os fenômenos naturais? 70% afirmou que sim. Já na última intervenção, depois de 3 aulas com esses alunos, nós fizemos as seguintes afirmações, muito parecidas com as primeiras, porém com algumas palavrinhas-chave. Veja a primeira: o conhecimento científico tem, na maior parte das vezes, um caráter provisório, que 50% apenas respondeu que sim. O conhecimento científico faz uso de observações, experimentação, mas isso não garante que a interpretação é fiel à natureza, 100% deles concordaram. E por último, a ciência tenta explicar os fenômenos naturais, continuamos com 70%. É interessante observar que muito pouco indica a eles essas pequenas palavras, como por exemplo, a ciência tenta explicar. Eles naturalmente entenderam que a ciência explica os fenômenos naturais, responderam igualmente tanto na primeira quanto na última aula. Mas a que dá mais diferença seria a primeira afirmação, de afirmar que a ciência tem caráter provisório, mesmo falando que na maior parte das vezes ela tem caráter provisório, ou seja, nem sempre, mesmo assim, metade dos alunos apenas concordaram. Isso constata uma visão de mundo ainda bastante pragmática do fazer científico. Bem, outro ponto que nós defendemos é que um trabalho contínuo pode surtir sim um efeito positivo no que tange à reinterpretação de visão de mundo que esses alunos possuem. Então, nós acreditamos que apenas trabalhos pontuais e esporádicos não vão refazer essa visão de mundo que os alunos possuem acerca do fazer científico. Seria importante, de fato, um trabalho contínuo. Bem, aqui eu deixo algumas referências e agradeço, em nome do Fernando e em meu nome, pela atenção de todos. Obrigada.